Salve lendas! Bem-vindos a mais um resumo de anime. Todos pensavam que ele era apenas um garoto comum, mas ele se tornou dono de 2 poderosos jeans e conquistou os 7 mares. Sinbad é uma criança milagrosa que nasceu em um país chamado Partivia, filho de um ex-soldado chamado Bader e sua esposa, que tinha sobrancelhas incrivelmente grossas. O mundo antigo deles é real, com guerras e políticas, e vários países estão tentando com todas as forças aumentar sua riqueza e influência. Quando Sinbad nasceu, as borboletas de luz chamadas Hook, que guiam o destino do mundo dançaram, e grandes poderes do mundo sentiram sua presença. Eles perceberam que alguém havia nascido com um poder tão grande que poderia mudar o destino do mundo. Uma chuva de meteoros irrompeu nos céus logo após seu nascimento, e o mundo inteiro pôde ver o indício do milagre que aconteceu naquela noite. Alguns anos se passaram desde então, e Bader, que é um herói de guerra, está tentando cortar qualquer ligação com sua vida passada cheia de violência. Ele foi fundamental na vitória de Partivia nas guerras recentes, mas se recusa a aceitar sua recompensa por isso, pois ver a guerra horrível de perto mudou. Agora ele só quer viver uma vida pacífica e honesta como pescador. No entanto, durante uma viagem ao mar, ele descobre que o pequeno Sinbad acabou entrando no barco sem que ele percebesse. Bader fica preocupado, pois o mar é um lugar perigoso, e decide levar seu filho travesso de volta à costa. Contudo, uma tempestade logo se aproxima deles e eles se perdem no mar. Bader faz o seu melhor para combater a tempestade e encontrar uma saída, mas então, de repente, Sinbad aponta em uma direção oposta à que ele estava indo. Ele pede ao pai para seguir naquela direção, e Bader decide ouvir o garoto. Por que não? Surpreendentemente, eles acabam escapando da tempestade. Bader percebe que seu filho pode ter um poder especial que lhe permite escolher o destino correto, e acredita que ele pode desviar o mundo do caminho da ganância e da violência. 2 anos se passaram desde então, e Sinbad tem agora 5 anos. Ele visita seu pai na praia todos os dias, levando seu almoço. Sinbad é realmente fascinado por navegação e pesca, e continua pedindo a Bader que o deixe ir com ele. Bader recusa, dizendo que ele ainda é muito jovem para isso, e promete ensinar-lhe tudo quando ele estiver um pouco mais velho. Eles se sentam na praia e almoçam juntos, quando um grupo de pessoas se aproxima e começa a insultar Bader. Eles o chamam de traidor por se recusar a se juntar à guerra e por não apoiar seu país e suas vitórias. Bader sabe que a prosperidade trazida pelas primeiras guerras se foi, mas, apesar disso, as pessoas ainda estão presas à ideia de orgulho nacional e vitória na guerra. Ele os encara e diz que não quer mais participar de derramamentos de sangue sem sentido. Ele não se importa mais com o que acontece com o país e só quer viver uma vida pacífica com sua amada família. O grupo desordeiro o insulta e o espanca, e Bader deixa que eles o espanquem até a inconsciência sem tentar se defender. Ele acorda algumas horas depois e vê o preocupado Sinbad olhando para ele. Bader finge que nada aconteceu, pega a comida da praia e começa a comê-la, porque a higiene não havia sido inventada naquela época. Sinbad está irritado com seu pai porque acredita que ele é um covarde por ter apanhado como um perdedor quando poderia ter derrotado todo mundo. Bader tenta ensinar a seu filho que lutar não é a solução, mas Sinbad não quer conversar com ele. Ele grita que seu pai é patético e corre para casa. À noite, sua família se senta para jantar e Sinbad ainda está chateado. Bader pede para Sinbad buscar um pouco de água do poço, pois até mesmo as crianças podem fazer isso. Sinbad declara que ele é um homem de verdade, ao contrário de Bader, e sai de casa. A esposa de Bader, Ezra, está preocupada com o fato de as pessoas estarem chamando-o de traidor agora, mas ele não se importa. Ela lhe diz que isso também afeta ela e Sinbad, e que a vida deles vai continuar a se tornar mais difícil se as coisas continuarem assim. Além disso, eles mal têm comida para sobreviver. Antes que Bader pudesse responder, Sinbad volta dizendo que encontrou algo perto do poço. Acontece que é um homem loiro ferido, e Bader o resgata. O homem acorda no dia seguinte e agradece a Bader e sua família por salvarem sua vida. Bader afirma que foi seu filho quem o encontrou, e o loiro bruto agradece a ele também. O homem se apresenta como um comerciante viajante cujo navio naufragou e ele acabou se ferindo. Bader aceita sua história, apesar de ela parecer suspeita, enquanto sua esposa acha que eles deveriam expulsar o homem, já que não podem cuidar dele com seus recursos financeiros. No entanto, Sinbad se sente extremamente à vontade com o loiro bruto por algum motivo. Ele sobe na cabeça dele e pergunta por que seu cabelo é dourado, e o homem responde que existem muitos países pelo mundo com diferentes tipos de pessoas. Sinbad fica realmente fascinado com a ideia de explorar o mundo, ouvindo suas histórias que parecem fantasiosas. Ezra diz a Bader que ele deveria pedir ao refugiado que encontrasse um novo lugar para viver, já que eles não têm comida suficiente nem para si próprios.
Depois de ouvir o conselho de sua esposa, Bader decide fazer exatamente o oposto e convida o homem a ficar em sua casa o tempo que precisar para se recuperar. Ezra fica chocada e acredita que seu marido perdeu uma perna e todo o seu cérebro na guerra. O loiro lentamente começa a se tornar um bom amigo de Sinbad, contando-lhe histórias de dormir sobre consoantes distantes, os lugares misteriosos que visitou e as pessoas estranhas que conheceu. Um dia, quando Bader está fora, o homem arruma suas coisas e diz a Ezra que já descansou o suficiente e agora vai partir. Antes que ele pudesse sair, alguns guardas chegam procurando por um espião inimigo. Eles empurram Ezra ao chão, mas então, de repente, o loiro muda completamente e se transforma em uma máquina de matar. Ezra começa a gritar, o que acorda Sinbad, e quando ele sai, vê o loiro bruto coberto de sangue com soldados mortos ao seu redor. Ele rapidamente agarra Sinbad e o leva ao centro da vila, ameaçando matá-lo se as pessoas não lhe derem um barco com comida e dinheiro. Sinbad pergunta por que ele está fazendo isso, pois pensava que eram amigos, mas o homem lhe diz que é um espião e que nada é mais importante para ele do que sua missão. Ezra chora e implora para que as pessoas ajudem seu filho, mas todos viram o rosto porque não querem ajudar a família de um traidor. O bruto está prestes a fugir do local quando Bader sai da multidão e pede a ele que liberte seu filho, mas ele se recusa. Bader se ajoelha, já que não tem outra perna, e implora para que ele liberte seu filho, mas o bruto diz que isso é pelo seu país. Bader lhe diz que, se ele se render a Partivia e fornecer todas as informações que tem, viverá no luxo, mas o homem se recusa e aponta sua espada para Sinbad novamente. Isso deixa Bader furioso, e ele corre em direção ao homem e o apunhala no coração antes que ele possa piscar. Ele abraça seu filho, dizendo que suportaria qualquer coisa, menos que sua família fosse ferida. Sinbad só consegue chorar ao ver o loiro morrer e diz que realmente gostava das histórias que ele contava. No dia seguinte, Bader é levado pelos guardas por ter abrigado um espião inimigo em sua casa. Ele é arrastado pela vila, espancado e machucado devido à tortura. É recrutado à força para a guerra novamente e enviado para as linhas de frente, deixando Ezra e Sinbad para se defenderem sozinhos. Eles choram enquanto ele parte, e os aldeões mandam ele sair porque também são parentes de um traidor. No entanto, Bader se levanta uma última vez e diz a todos para não ferirem sua família. Ele joga fora as roupas que está vestindo, revelando os terríveis ferimentos que recebeu na guerra, e diz para eles lembrarem que isso é algo que eles idealizam. Bader pede a seu filho para ser um homem e cuidar de sua mãe, e parte para a guerra com essas palavras. Alguns meses depois, chega a notícia de sua morte, e uma espada é devolvida à sua família em um caixão. 9 anos se passaram desde esse incidente, e agora Sinbad é um adolescente de 14 anos, pronto para enfrentar o mundo. Entre os dois impérios, há uma masmorra que se diz ter poder além do conhecimento humano. É um lugar que tanto o Império Partiviano quanto o Império Reien tentaram conquistar para vencer a guerra. A terra foi mal sucedida, já que qualquer um que entre na masmorra nunca retorna. Em uma cidade chamada Contastia, a carroça de um comerciante é parada por um grupo de ex-militares que tentam roubá-los. Eles são rapidamente derrotados por Sinbad. Os comerciantes oferecem a ele suprimentos em troca de tê-lo salvado. Na parte de trás da carroça, eles encontram um viajante chamado Yuna, escondido em algumas cestas com frutas. Ele leva Yuna para sua casa e oferece-lhe um lugar para ficar, o que ele aceita. Na vila, ele é amado por todos e ajuda a cuidar da comunidade. Yuna fica profundamente comovido pela bondade de Sinbad com todos ao seu redor, especialmente com sua mãe, que adoeceu após a morte de Bader. À noite, um grupo de soldados, juntamente com seu comandante, Doutor, dirige-se para Thyssen para levar Sinbad, que vem evitando ser recrutado para a guerra. No dia seguinte, antes de Sinbad sair para o trabalho, ele diz a Yuna que pode ficar o tempo que quiser. Yuna, por sua vez, diz a ele que continuará sua jornada após fazer um passeio pela vila. Depois que ele sai, Ezra conta a Yuna tudo sobre seu filho, como ele cresceu e se tornou parecido com seu pai, e como ele ama sua família com a mesma paixão. Ela lhe conta como seu marido acreditava que Sinbad tinha o poder de mudar o destino. Ela diz a ele que sente que está o impedindo de seguir sua verdadeira vocação. Ela pede que ele guie Sinbad, pois ele tem mais experiência como viajante do que ela. Uma mulher chega e informa os dois que Sinbad foi capturado por alguns soldados militares. O doutor ordena que ele se junte ao exército. Ele se recusa e diz que eles não são ferramentas para ele e que ele não vai participar da guerra que tirou a vida de seu pai e de muitos outros homens da vila. As pessoas da vila concordam com ele. O comandante não recua e o ameaça, dizendo que, se ele não se juntar ao exército, tanto ele quanto sua mãe serão mortos por traição. Mais tarde, ele explica a Yuna que se alistar no exército significa ser enviado à masmorra, o que é basicamente uma sentença de morte. E para ele, não se alistar também significa ser morto.
Ele explica que não pode morrer ainda, pois precisa cuidar de sua mãe e de todos os outros na vila. Essa guerra sem fim deixou seu império em ruínas, e ele quer melhorar as coisas. Yuna diz a ele que deveria ir à torre. Se o império está realmente arruinado, ele deveria obter o poder da masmorra para se tornar rei e salvar o império e o mundo com suas próprias mãos. Ele diz para ele aceitar seu destino e obter o poder de um rei. Depois de dizer isso, ele desaparece. Sinbad aceita suas palavras e decide entrar na torre, mas ele não pode falar com sua mãe sobre isso. Sua mãe, já suspeitando de sua decisão, lhe dá a espada de seu pai para levar com ele. Ela diz que ele finalmente encontrou sua vocação e que não quer impedi-lo. Dentro da masmorra, Drabli está se preparando para entrar com seu exército. Mas, antes que ele possa fazer isso, Sinbad chega e anuncia na frente do exército que ele vai tomar o poder da masmorra para si mesmo, para salvar o império e mudar o mundo. Deixando o exército para trás, ele corre para dentro da masmorra. Dentro da masmorra estão as ruínas de uma bela cidade que foram tomadas por dragões. Sinbad fica maravilhado enquanto olha para a cena ao seu redor, e de repente ouve os gritos dos homens. O exército de Drabli está sendo atacado por dragões e todos são mortos. Ele está lutando contra um dragão que o empurra em direção a um precipício e quase o mata. Mas ele é salvo por Sinbad, e os dois escapam juntos. Eles estão discutindo quando o rei dos dragões voa sobre eles. Eles vão até sua caverna e encontram o rei dos dragões cercado por todos os outros dragões e geysers atrás do dragão como uma porta. Drabli sugere usar Sinbad como isca, mas ele se recusa. Ele pergunta quantos soldados já foram sacrificados ali por seus camaradas antes, e Drabli responde que não importa, pois morrer pelo país é a maior honra de um soldado partiviano. Ele deixa Sinbad para trás e segue sozinho para alcançar a porta. Quando chega lá, a porta não se abre, e ele é avistado pelo rei. Sinbad o salva, mas Drabli pede que ele o mate, pois ele se acovardou diante do inimigo e falhou como soldado. Sinbad lhe diz que não querer morrer não é vergonhoso, e que é humano agir assim, que ele é humano antes de ser soldado. Ele diz que nem o imperador nem o exército tem outra coisa além de mandar seu povo para morrer. Ele quer mudar isso e criar um país que proteja seu povo. Ele pega o escudo e usa os geysers para se elevar no céu enquanto desvia do sopro de relâmpago do dragão e o mata. Ao matar o dragão, eles ganham chaves para abrir a porta, e ambos a atravessam juntos, protegendo-se mutuamente enquanto derrotam muitos monstros. Ao longo do caminho, eles formam um vínculo e percebem que estavam errados sobre as opiniões que tinham um do outro. Eles chegam ao templo onde Sinbad encontra uma lâmpada mágica que contém Baal, o Din da ira e do heroísmo, que tem o poder de tornar um deles seu mestre e dar a ele o poder do rei. Os dois lutam entre si para conquistar o poder e no final o vencedor é Sinbad. Fora da torre, os soldados do imperador estão esperando para tomar o poder e os tesouros da masmorra de quem os reivindicar. Sinbad recusa e se declara contra o imperador. Eles tentam atacá-lo, mas ele escapa com a ajuda de Yuna, que o ensina a desbloquear seus poderes. De volta a Thyssen, ele descobre que esteve na masmorra por 2 meses e que a saúde de sua mãe piorou nesse tempo. Quando a visita, ela pensa que ele é seu pai e começa a lhe contar como Sinbad cresceu. Ela diz que Sinbad pegou sua espada e saiu em uma aventura. Ela se orgulha de como ele cresceu e se tornou parecido com o pai e o ama profundamente. Logo após dizer essas palavras, ela falece. Ele agora é famoso em todo o Império tanto como herói por derrotar a masmorra quanto como traidor do Império. Ele parte em um barco pelo mundo para mudá-lo. Depois que Sinbad derrotou a masmorra, muitas outras como ela surgiram em todo o mundo. Muitas pessoas tentaram derrotar essas masmorras, mas nenhuma teve sucesso. Ele agora é conhecido como capturador de masmorras e está atualmente perdido em um lugar chamado Imushak, onde encontra Ina e Papirika lutando contra o Abair Narval. Mas logo são dominados e antes que o monstro possa matá-lo, Sinbad chega bem a tempo, mata o monstro e o salva. Drabli recebe uma nova chance de provar seu valor por seu irmão Barbarossa. Ele, junto com as forças secretas do Imperador Shamlas, são enviados atrás de Sinbad para matá-lo e recuperar sua espada. Sinbad diz a Ina que ele é corajoso por enfrentar uma besta tão grande com apenas um arpão. Logo Papirika acorda e parabeniza seu irmão e diz a Sinbad que Ina é o nome de criança de seu irmão e que agora que ele derrotou Narval pode finalmente escolher um nome de guerreiro. Sinbad pede que eles lhe contem mais sobre Imushak e seu governante. Eles dizem que seu pai é o chefe e ele pede que o levem até ele. Ina o avisa que o povo de Imushak não é acolhedor com forasteiros. Ele diz que isso não o incomoda e que quer conhecer novas pessoas e experimentar novas culturas em sua aventura para mudar o mundo. Eles o levam de volta à vila para conhecer o chefe. A vila está se preparando para uma iriga, uma festa para celebrar Ina por se tornar um guerreiro.
O chefe diz a seus filhos que descobriram uma masmorra e que planeja enviar alguns de seus homens para entrar nela. Sinbad o avisa e diz para ele se manter afastado ao mesmo tempo, revelando seus poderes e como os obteve. Esse Meg é atacado pelo chefe de Shamla Jafar. Sinbad o derrota, mas ele consegue escapar e promete ser o único a matá-lo. Interfelin, culpado por não matar o narval e enganar a todos, decide entrar na masmorra e provar que é um verdadeiro guerreiro. Sinbad vai atrás dele para mantê-lo vivo, com Shamlash atrás dele. Dentro da masmorra, Ina é atacado por um grupo de borboletas carnívoras e pula em um rio para se salvar. Ele encontra o caminho até a sala com a porta que leva à Sala do Tesouro, onde derrota o monstro, mas é confrontado por Jafar, Vidle Morrado, Dragal e Felon. Sinbad chega e o salva antes que a luta comece. Logo são dominados e escapam para a água. A água é congelada por Felon e eles mal conseguem escapar. Antes de entrar na porta, Felon dá aos membros de Shamlash algumas poções de cura. Dragal desconfia da poção, mas não comenta. Dentro do templo, Dragal invoca o Genie, conhecido como Valefor. Ele revela que Felon é uma bruxa e a bane da masmorra, deixando apenas uma boneca para trás. A bruxa é revelada como trabalhando para o irmão de Dragal, Barbarossa, que pretende tomar o poder do rei para si. Ele tenta reivindicar o poder de um rei, mas é considerado indigno. Logo nosso herói e Ina também chegam e Valefor lhes diz que quem capturar Minifor pode ter seus poderes, mas se não conseguirem ficarão presos na masmorra para sempre. Todos tentam capturá-lo por conta própria, mas sem sucesso. Sinbad diz aos outros que a única maneira de capturá-lo é trabalhando juntos e para dar a todos uma chance justa de capturá-lo, ele não participará. Quando os outros ficam suspeitos, ele diz que já tem um Genie. Sinbad acaba enganando os outros para ajudá-lo a capturar Minifor. Ele lhes diz que seu plano de poder é maior do que todos os seus poderes combinados. Então ele revela seu plano de usar o poder do vaso do rei para criar um novo país que mudará o mundo e pede aos outros que se juntem a ele em uma aventura ao redor do mundo. Antes que possam dar sua resposta, Jafar e seus homens são dominados pelo poder do Hulk negro e se transformam em um demônio. Valefor lhes diz que a única maneira de impedir que o demônio se forme completamente é matar todos os vasos com o poder de Bale, mas Sinbad se recusa e anuncia que salvará todos os seus camaradas. Sinbad, Ina e Dragal lutam contra o demônio. Dragal ordena que eles derrotem o monstro para sobreviver. Bale discorda e lhes diz que os humanos que o demônio tomou como vasos estão vivos em seu peito e que a única maneira de derrotá-lo mantendo os outros vivos é fazer um único golpe poderoso em seu centro. Os três homens trabalham juntos e ajudam Sinbad a ter uma chance de usar seus poderes contra o demônio. Quando ele está prestes a matar o demônio, a bruxa, Felon envia uma de suas manifestações e tira sua espada. Através da manifestação, Barbarossa revela a Dragal que ele foi declarado morto para o Império e que é uma vergonha para a família Dragal. Dragal perde todas as esperanças, mas Sinbad se recusa a desistir mesmo quando Ina é capturada pelo demônio e ele é severamente espancado por ele. Ina, inspirado por ele, escapa do demônio e com a ajuda de Dragal o derrota. A luta não termina, pois o demônio tenta se ressuscitar usando o chefe como seu núcleo ideal. Bale lhes diz que se derrotarem o demônio matarão o garoto. Sinbad tenta puxar Jafar para fora do demônio para salvá-lo. Ele é avisado de que ao fazer isso pode ser morto, mas ele diz que fará qualquer coisa para salvar seus camaradas. Ele é transportado para dentro das memórias do garoto, onde Bale lhe diz que ele deve falar com ele e salvá-lo, ou Jafar cairá nas trevas e nunca mais voltará. Dentro de Jafar ele é visto falando com seu antigo eu, que está chorando e chamando por seus pais que ele matou. Jafar diz a si mesmo que não adianta chorar, que eles não têm mais um lar. Ele teve que matar seus pais, pois não tinha outra escolha. Sinbad abraça ambos Jafars e lhes diz que ele proverá um lar para ele que o salvará e que ele não precisa mais sobreviver sozinho. Ele usa seus poderes para salvá-lo de cair na depravação e se tornar um demônio. Depois que todos são salvos, Valefor pede que escolham um vaso do rei entre eles e eles escolhem Sinbad. Todos aparecem fora da masmorra, onde o chefe de Mushak está esperando por eles com seu exército. Dragal decide voltar para o Império. Ele sabe que é um risco e que seu irmão pode mandá-lo matar por traição, mas decide correr o risco, pois tem alguém a proteger em casa. Mas antes de ir, ele recebe a bênção do Magoi do rei e de seus genies. Ele é o primeiro guerreiro a obter isso, mas ainda não sabe como usá-lo. Ina finalmente consegue participar de sua cerimônia e recebe o nome de Inahorro depois de ser reconhecido como um nobre guerreiro em Mushak. Enquanto todos celebram a ocasião, Ina conta a seu pai sobre sua decisão de servir a Sinbad e viajar pelo mundo com ele. Seu pai acredita em sua decisão e lhe dá permissão. Logo depois disso, Ina e Sinbad visitam o rei do clã em Mushak para que Ina possa pedir a mão de sua filha Hurumu em casamento.
Embora o rei não esteja satisfeito com Ina no momento, ele confia em suas palavras de que ele crescerá mais forte e próspero com Hurumu. Ele lhes dá sua bênção e com isso Sinbad e seus amigos deixam a terra de Imushak embarcando na jornada para se tornarem mercadores. No navio fornecido por Imushak, Hurumu ensina Sinbad e Jafar várias coisas que eles devem aprender para se tornarem mercadores. Jafar acha que agir como vendedor é fora de seu caráter e chama Hurumu de velha bruxa quando se irrita com suas lições. Ele recebe um golpe correto no rosto como resultado, e ela começa a dar uma lição sobre sua conduta como mercador. Logo Sinbad também é criticado, e junto com Jafar ele também luta para acompanhar as lições de Hurumu. Eles estão totalmente exaustos quando ela termina, mas logo percebem que há vantagens em ter uma mulher a bordo. Hurumu cozinha uma comida deliciosa, e Sinbad e Jafar sabem que nunca devem desobedecê-la. Eles começam a estudar diligentemente depois disso, e nesse meio tempo Ina diz aos outros dois para beberem com ele. No entanto, quando vem a versão demoníaca de Hurumu repreendendo e batendo em Sinbad e Jafar, eles desistem de qualquer plano de beber durante o dia. Muitos dias se passam, e finalmente o navio chega ao primeiro reino em seu caminho. Sinbad sobe no mastro e exclama que eles chegaram ao Império Reien. O Império Reien é como o Império Romano em seu mundo, e é incomparável em riqueza e território. Sinbad e seu grupo chegaram à cidade de Napolia, que é a capital dos negócios do mundo. Assim que vem a multidão de pessoas reunidas em frente ao navio, Sinbad declara que começarão a trabalhar imediatamente, sem perder tempo. Ele monta uma loja logo em seguida e começa a atrair as pessoas para comprarem os produtos exclusivos da tribo Imushak. As pessoas ficam curiosas e Jafar mostra a elas que tem os direitos exclusivos para vender os produtos Imushak para o mundo. Sinbad usa seu carisma para impressionar as garotas, que logo se juntam ao redor dele para comprar tudo o que podem. Logo, 2 soldados aparecem e pedem para ver uma permissão. Sinbad pede desculpas, diz que ainda não se registrou e pergunta aos soldados sobre o procedimento de registro. Os soldados suspiram ao perceber que ele é um novato, mas informam que ele deve ir à União de Mercadores de Reien, que gerencia e controla todo o comércio. Os soldados vão embora, e a multidão também se dispersa da loja. De repente, um homem loiro misterioso, vestindo um manto azul, aparece e pede para falar com o chefe da loja. Ele pede a Sinbad que lhe venda todas as mercadorias que tem. Sinbad pergunta a Semike se é contra a lei vender bens sem registro, mas o homem lhe diz que é ilegal apenas vender para o público geral. Ele alega ter uma licença da União de Mercadores, então pode comprar os produtos deles legalmente. O homem diz a Sinbad que, como ele veio de tão longe do norte, seria vergonhoso voltar para casa sem vender muito. Sinbad ainda está incerto, mas Jafar rapidamente aceita a oferta. O homem loiro lhes dá a declaração de venda por escrito e sai para buscar seus trabalhadores para recolher as mercadorias. Todos começam a falar sobre como essa é a melhor situação possível, pois agora não precisam se preocupar com as vendas. O homem loiro logo retorna com um saco cheio de moedas de prata. Todos ficam felizes ao receber o pagamento pelos bens, mas à noite eles descobrem a verdade ao tropeçarem na loja do homem. Ele está revendendo os produtos deles por 5 vezes o preço que estavam cobrando. Sinbad percebe que foram enganados e entende todo o plano do homem loiro. Ele convoca uma reunião de emergência e diz que não tem escolha a não ser se registrar na União de Mercadores, pois não podem reclamar que o homem está revendendo os produtos deles. Todos ficam deprimidos por terem sido enganados, mas Sinbad joga o documento de venda para o alto, dizendo que isso faz parte da diversão de experimentar coisas novas. Ele diz que agora respeita ainda mais os mercadores, após aprenderem em primeira mão o quão astutos eles são. Ele afirma que o dinheiro move o mundo, e os mercadores movem o dinheiro. Basicamente, eles são os que guiam o mundo para a prosperidade. Depois disso, Sinbad manda todos de volta a Imushak para retornar com mais mercadorias. Enquanto ele fica para lidar com a União de Mercadores, ele pensa que precisa aprender tudo sobre o mundo e negócios para se tornar um rei, mas seu estômago logo lembra de que ele precisa comer primeiro. Ele tem apenas uma moeda de bronze, que escorrega de sua mão e é apanhada pelo astuto comerciante loiro de antes. Ele devolve a moeda para Sinbad e, em vez de confrontá-lo, Sinbad o convida para jantar. No fim, o homem se apresenta como Rashid, um traidor de Balbad, que é a segunda nação mais rica, depois de Reien. Ao ver como Sinbad o trata com respeito, Rashid pergunta se ele percebe que roubou o lucro dele. Sinbad responde que não sabia o suficiente sobre negócios, mas era óbvio que perderia para um veterano. É por isso que ele quer aprender mais sobre os detalhes dos negócios com o mesmo homem que o enganou. Rashid fica impressionado com sua ambição e desejo de aprender, então começa a lhe explicar que ele falhou em definir o preço correto para bens que Reien nunca havia visto antes. Sinbad percebe o fluxo de Ruka ao redor do homem e percebe que ele é mais do que apenas um mercador. Rashid até sabe sobre o chefe de Imushak e pergunta a Sinbad como ele conseguiu a permissão para comercializar os produtos, já que sempre voltava de mãos vazias quando visitava a tribo. Sinbad se lembra das lições de Reien que lhe ensinaram e apenas sorri, dizendo a Rashid que é um segredo comercial. No entanto,
Ele concorda em compartilhar esse segredo se Rashid se tornar seu parceiro e lhe ensinar tudo o que precisa saber sobre esse país. Rashid diz que o garoto é arrogante, mas está disposto a lhe dar uma chance. Sinbad então usa o poder de Valifor para congelar a bebida de Rashid e revela que conquistou uma masmorra. A atitude de Rashid muda repentinamente, e ele começa a tratar Sinbad com mais respeito ao ouvir histórias sobre suas aventuras. Ele pergunta por que Sinbad está tentando ser um mercador, e Sinbad responde que planeja revolucionar o mundo. Ele declara que criará um país que mudará o mundo. Rashid diz que ele tem grandes ambições, mas ainda é imaturo. Ele se levanta e revela que, para entrar na União de Mercadores, ele precisará de uma recomendação de um mercador registrado e de 1000 moedas de ouro, algo que a maioria das pessoas não consegue pagar. Rashid desafia Sinbad, dizendo que se ele realmente acredita que pode realizar seus sonhos, deve arrecadar as 1000 moedas de ouro em um mês, e então ele escreverá uma recomendação. Quando Rashid vai embora, Sinbad percebe que esse é o caminho que deve seguir para desbloquear seu destino. Ele vai descansar em um quarto pago por Rashid e começa a se perguntar qual é a verdadeira identidade do mercador. Em seguida, ele começa a pensar em como pode ganhar 1000 moedas de ouro em um mês. Ele sabe que, mesmo se trabalhar como guarda ou ajudante em um restaurante, não ganhará mais do que o salário mínimo. De repente, sua espada cai de seu lugar e Sinbad vê o Hulk voando enquanto ele a pega e entende como ganhar dinheiro. Um mês depois, quando Rashid chega à cidade de Napolia, seu guarda lhe diz que há uma grande multidão reunida em frente a eles. Eles vão até a multidão para verificar o que está acontecendo e encontram Sinbad de pé em um telhado próximo. Ele começa a recitar a história das masmorras, cheias de armadilhas traiçoeiras e monstros perigosos. Ele conta sua história e, em terceira pessoa, descreve com paixão como lutou contra um dragão gigante e o derrotou com sua espada. Ele então invoca um raio para impressionar a todos, e eles o aplaudem enquanto jogam moedas de bronze e prata. Sinbad as recolhe alegremente e logo nota Rashid na multidão. Rashid se aproxima e diz que foi uma ideia brilhante entreter as pessoas por dinheiro, e Sinbad o agradece, pois foi ele quem disse que suas histórias eram interessantes. Apesar disso, ele ainda não havia conseguido as 1000 moedas de ouro necessárias e pede a Rashid mais tempo. O comerciante apenas faz um sinal para seu guarda, que traz um saco cheio de 1000 moedas de ouro para Sinbad. Rashid diz que essa é a sua recompensa por ouvir sua história, e também aceita a oferta de se tornar parceiro de Sinbad. Sinbad fica impressionado com o gesto e pergunta quem ele realmente é. O guarda anuncia que o homem que fingia ser um comerciante é, na verdade, Rashid, o governante de Balbad. Enquanto isso, o navio vindo do território de Mushak está retornando a Rein. Jafar ainda está sobrecarregado pelas lições de Hurumu e pensa que ficar com Sinbad teria sido melhor do que isso. Ele faz birra, e para acalmá-lo, Ru diz que sabe como é difícil para ele estudar por conta de seu passado como assassino. Ela sabe que ele quer servir a Sinbad e não ler livros inúteis, mas é exatamente por isso que ele precisa aprender mais para ser útil. De repente, Ru cai no chão e começa a tremer. Jafar pergunta se ela está bem, mas ela o surpreende ao revelar que está grávida e espera um filho em breve. Ru explica que os Imushaks têm um período de gravidez mais curto do que os humanos normais, por conta do clima rigoroso do norte, e planeja usar Jafar como assistente de parto e babá. Ela logo dá à luz um menino saudável. E Jafar tem dificuldades para ser a babá de um bebê que tem praticamente o mesmo tamanho que ele. Enquanto isso, Sinbad recebe a permissão da União de Mercadores de Rein e agradece ao rei Rashid por toda a ajuda. Ele está ansioso para começar a fazer negócios em breve, mas Rashid lhe diz que deveria continuar com suas apresentações por um tempo. Sinbad acredita que isso é desnecessário, mas Rashid diz que ele ainda é um amador no mundo dos negócios. Ele não tem uma loja, um armazém para guardar seus produtos ou uma carroça para transportá-los. Rashid explica que ele também precisa divulgar sua loja, o que exigirá muito trabalho. Rashid continua, explicando que há muitas opções de entretenimento em Rein, sendo o Coliseu de Gladiadores o mais notável. No entanto, Rashid não quer que Sinbad participe das batalhas de gladiadores, e em vez disso, sugere que ele use o teatro para divulgar sua aventura e sua loja enquanto ganha um bom dinheiro. Sinbad gosta da ideia e imediatamente corre para se preparar, agradecendo Rashid. Logo depois, ele chega ao grande teatro em Rein e registra seu show como A Conquista da Masmorra. Muitas pessoas ficam duvidosas sobre o show, mas então, de repente, começa a nevar. Eles encontram Sinbad no telhado do teatro e ele saca sua espada para liberar um raio, surpreendendo a todos. Quando se acalmam e abrem os olhos, veem uma luz maravilhosa no céu, e os flocos de neve brilham enquanto caem. Com esses efeitos especiais, Sinbad começa a contar a sua história de conquista da masmorra, empolgando seu público. Logo, Sinbad se torna a maior estrela de todo o Império Rein, com apresentações diárias lotadas no teatro. Uma noite, enquanto ele volta para a pousada com Rashid, ouve sons de gritos vindos do lado de fora. Ele espreita pela janela da carruagem e vê o gigantesco Coliseu pela primeira vez. Poucos dias depois, o navio de Mushak chega, e um dos guardas de Rashid, que agora serve como ajudante de Sinbad,
vai receber Ina e os outros. Ina e Vrumo ficam para descarregar as coisas, enviando todos à frente na carruagem. Jafar e os outros chegam ao Coliseu, onde encontram Sinbad fazendo uma apresentação para uma enorme multidão. Jafar fica atônito, e o ajudante explica como Sinbad tem feito isso para arrecadar fundos e ganhar popularidade. Em meio a toda essa confusão, o filho de Ina, Kiki, desce dos ombros de Jafar e se aventura no Coliseu. Ele começa a procurá-lo e ouve sua risada vinda de um lugar subterrâneo. Lá, Jafar fica chocado ao ver o menino nas mãos de um monstro gorila gigantesco. Ele entra em pânico ao ver isso, e a atitude do monstro muda repentinamente de raivosa. Jafar fica assustado, mas se lembra de como Sinbad arriscou sua vida para salvá-lo e decide fazer o mesmo por Kiki. Ele ataca o monstro, esquivando-se de seus golpes e balançando pela cela para atacá-lo por trás. Ele usa seu golpe especial para mirar no coração do monstro, mas os gritos do menino distraem, e ele erra o alvo. O monstro agarra Jafar e o esmaga contra o chão, e ele percebe que não pode vencê-lo. Ele então se lembra de como Sinbad prometeu lhe dar um lar, e fica preso dizendo que não era o mesmo assassino de antigamente. Com a determinação de salvar Kiki, Jafar desperta o poder do vaso doméstico do gênio Baal. Com suas facas agora carregadas com magia de eletricidade, Jafar avança contra o monstro. No momento em que ele está prestes a comer o menino, ele usa os raios como uma corda para amarrar o monstro e então resgata Kiki antes de eletrocutar o monstro. Jafar cai inconsciente com isso. E logo em seguida Sinbad chega. Quando Jafar acorda, sua primeira preocupação é com Kiki, mas Sinbad lhe diz que o bebê está a salvo. Jafar conta que estava lutando contra o monstro quando suas armas começaram a brilhar de repente. Sinbad percebe que, assim como na primeira captura da masmorra, Jafar despertou como seu primeiro vaso doméstico, um guerreiro subordinado que pode emprestar seu poder. Mais tarde, Huru trata os ferimentos de Jafar e agradece por salvar Kiki, dizendo que ele é realmente seu primeiro filho. No dia seguinte, todos visitam a nova loja de Sinbad e ficam atonitos, pois é um verdadeiro shopping. Eles ficam confusos com o que aconteceu ali, quando de repente Sinbad chega, usando 10 vezes mais joias do que um rapper americano médio. Ele diz a todos que está à sede da Companhia de Comércio Sindria e que agora podem finalmente começar a fazer negócios em Rein. Sinbad agradece a Rashid por lhe ensinar tudo, e Rashid informa que agora voltará para seu país, Balbad. Ele aconselha Sinbad a escrever um livro sobre suas aventuras, dizendo que seria o Harry Potter desta era. Rashid também o convida a ir a Balbad para fazer negócios mais tarde, e então parte. Os amigos de Sinbad ficam chocados ao saber que ele estudou negócios com o rei de Balbad. Com isso, a Companhia de Comércio Sindria começa a fazer negócios sérios. Sinbad também escreve sua autobiografia, como sugerido por Rashid, sem saber que um dia ela se tornaria a maior obra literária do mundo. Após algum tempo, Sinbad e seus amigos partem para uma nova jornada. Eles chegam ao reino de Sassa, que é cheio de terrenos rochosos, enquanto Sinbad, Ina e Jafar escalam um caminho montanhoso. Jafar explica que Sassan produz os melhores metais do mundo, mas não fazem muito comércio internacional. Recentemente, eles começaram a aumentar suas relações comerciais com Rein, e essa é uma oportunidade para a Companhia de Comércio Sindria se conectar com eles. Ina está preocupada em deixar a empresa para Vitli Mahato, pois Hurumu não pode ajudá-los muito, já que está grávida de seu segundo filho. Sinbad diz a ela para não se preocupar tanto, porque Vitli e Mahato são bons em seus trabalhos. Eles continuam sua jornada e logo chegam a um penhasco de onde conseguem ver a magnífica capital do reino Sassa. O reino Sassan adora um deus antigo e proíbe qualquer contato com forasteiros impuros. Além disso, eles têm conhecimentos em tecnologias superiores ao resto do mundo. Quando Sinbad e seus amigos chegam à capital, ficam hipnotizados pelo nível de seus trabalhos em metal. No entanto, as pessoas começam a correr deles, chamando-os de forasteiros impuros. Até mesmo os guardas dizem que não podem contatar os civis sem permissão e os levam ao escritório administrativo. O oficial lá se recusa a fazer qualquer comércio com forasteiros e diz que eles só forneceram alguns metais para Rein por causa da amizade de longa data entre as duas nações. Sinbad pede ao oficial que o ilumine sobre como também pode estabelecer relações amigáveis com Sassa. Ele declara que deseja aprender e entender todas as culturas e crenças do mundo e pergunta ao oficial o que pode fazer por seu país. O oficial fica surpreso com isso, mas diz a Sinbad que, se ele realmente deseja ser amigo deles, deve visitar os Cavaleiros de Sassa, onde estão os governantes do país. Sinbad e seus amigos chegam à cidade a tempo de ver a procissão dos Cavaleiros de Sassan liderada pelo Rei da Noite, Darius. Tudo que Sinbad precisa fazer é obter a aprovação de Darius para se tornar um amigo oficial do país. Então ele se aproxima dele sem hesitação. Sinbad começa a correr ao lado de Darius e se apresenta. Mas os guardas o impedem. Eles ameaçam matá-lo se ele não recuar agora. Mas Darius os interrompe, dizendo que não precisa manchar suas lanças com o sangue de um homem ou menos que um homem. Indiferente a isso, Sinbad visita o castelo do Rei da Noite e pede aos guardas para deixá-lo entrar.
repetindo várias vezes que não é um homem suspeito. À noite, eles vão a um bar feito exclusivamente para forasteiros, e Sinbad está determinado a se encontrar com o rei no dia seguinte. Ina já está bêbada e diz que eles deveriam forçar a entrada. Enquanto Jafar tenta dizer aos dois para se acalmarem, de repente, um nativo se aproxima de Sinbad e pergunta se pode se sentar ao lado deles. No entanto, a garçonete o agarra pelo colarinho e o sacode, dizendo que ele não é permitido neste lugar, que é reservado apenas para forasteiros. Ela o avisa sobre sua posição como filho do rei, e Sinbad vê sua chance de conseguir a aprovação. Logo, ele se senta para conversar com Mistres, o filho de Darius. A garçonete está tensa em deixar Mistres conversar com estrangeiros e ouvir histórias sobre o mundo exterior, mas Sinbad a tranquiliza, e ela os deixa falar sem problemas. Com isso, eles começam a comer, e Mistres devora comida e bebidas porque, como Naga aprendiz, só tem permissão para comer comida simples e sem graça. Assim que termina de comer, ele expressa sua insatisfação sobre o povo de Sassa não ter permissão para ir ao exterior, e é por isso que quer ouvir as histórias do mundo fora de Sassa. Sinbad decide atender ao seu pedido, se apresenta como capturador de masmorras e lhe entrega o livro As Aventuras de Sinbad. Ele então faz uma apresentação para Mistres, liberando a eletricidade de sua espada enquanto recita sua história. Mistres fica fascinado com a incrível história e apresentação e impressionado com a narrativa no pergaminho. Ele declara que também quer experimentar tal liberdade e aventura em vez de ficar em Sassa. Depois disso, ele sai feliz, determinado a ver o mundo exterior com seus próprios olhos. No dia seguinte, ele tenta visitar Sinbad novamente, mas seu pai o pega em flagrante. Lhe faz uma palestra sobre quebrar suas regras e se envolver com forasteiros. Darius diz a ele para parar de sonhar em sair, porque em breve se tornará um cavaleiro oficial. Ele até traz seu irmão mais novo e pede que não se torne uma má influência sobre ele. Mistres fica irritado agora, e quando seu pai lhe diz para reconsiderar suas ações, ele se recusa, declarando que está farto de viver nesta prisão chamada Sassa e nunca se juntará aos cavaleiros. Darius o acerta com um tapa forte, mas apesar disso, Mistres se recusa a obedecê-lo e sai. Ele visita Sinbad e pede que o deixe ir com eles. De repente, Sinbad vê alguém se escondendo atrás da porta e o chama. Acaba sendo os Partos, o irmão mais novo de Mistres, que quer que ele permaneça em Sassa e suceda seu pai como próximo rei. Mistres diz a ele para se tornar o rei em vez disso, porque se recusa a ser preso neste país. Sinbad respeita agora sua determinação e aceita levá-lo junto, mas apenas se ele puder assumir a responsabilidade por suas ações. Mistres também sabe disso e pede a Spartus que diga ao pai deles que está oficialmente deixando os cavaleiros. Spartus corre ao ouvir isso. No dia seguinte, enquanto Sinbad e seus amigos esperam por Mistres, Sinbad sente Hook voando atrás dele. Ele se vira para ver Yuna lá, que comenta que ele envelheceu. Sinbad se defende, dizendo que ele se tornou um jovem bonito. Ele então apresenta Yuna a seus amigos como um viajante excêntrico que o deixou entrar na masmorra com a bola. Yuna tem acompanhado Sinbad e sabe que ele também possui seu segundo gênio. Yuna diz a Sinbad que, desde que capturou a bola, mais masmorras estão surgindo por todo o mundo, e as pessoas estão começando a conquistá-las. Há capturadores de masmorras em Rei e em Sassa, e até mesmo em sua terra natal, Partivia. Yuna pergunta a Sinbad como ele planeja lidar com seus companheiros usuários de gênio, pois todos são pessoas poderosas. Ele responde que está lá apenas para fazer negócios e nada mais, mas está bastante interessado em saber que o rei cavaleiro Darius é um capturador de masmorras. Sinbad se diverte com suas reações e convoca alguns Hook antes de desaparecer repentinamente. Sinbad e seus amigos visitam a sede dos cavaleiros, onde Mistres derrotou todos, exceto seu pai. Se ele puder derrotá-lo também, será livre para deixar os cavaleiros, mas se perder, perderá sua vida. Mistres lança um ataque implacável em Darius, que bloqueia facilmente todos os seus ataques e lhe diz que ele tem boa habilidade, mas não força o suficiente. Mistres o ataca novamente, mas Darius usa o poder de seu Jin e convoca uma barreira. Mistres é jogado de volta pela barreira, e os cavaleiros acreditam que Darius usou o poder concedido a ele por seu deus. Mesmo Mistres acredita que está lutando contra um poder divino, mas ainda assim continua atacando seu pai em vão. Ele lança suas lanças em Darius, e em seguida, rapidamente corre atrás dele para derrubá-lo com um soco surpresa. No entanto, a barreira é eficaz mesmo lá, e Mistres é arremessado de volta com sua própria força refletida nele. Mistres é derrotado, e de acordo com as regras do duelo, Darius avança para finalizar o combate. Mas então Sinbad de repente pede que ele pare. As lanças de Darius começam a ressoar com a bola Jin e a espada de Sinbad. Os cavaleiros correm para prender Sinbad, mas ele saca sua espada e atordoa todos usando eletricidade. Darius lhe pede para ficar fora de seu duelo sagrado, e Sinbad simplesmente pergunta se ele obteve o poder divino que usou ao conquistar uma masmorra. Ele caminha em direção a Darius, dizendo que, embora tenha obtido o poder ao sair vitorioso, isso não é poder de Deus algum.
Ele declara que qualquer um que puder limpar uma masmorra pode obter esse poder e que ele está enganando os devotos do Sassan ao chamá-lo de poder divino. Sinbad se apresenta como um capturador de masmorras e desafia Darius para uma luta. Ele está disposto a aceitar qualquer punição se perder. Mas se vencer, ele quer levar Mistress com ele e também obter permissão para fazer negócios com eles. Os cavaleiros acham que Sinbad é tolo por desafiar o Rei da Noite. Eles não podem se atrever a prendê-lo porque ele lhes mostrou o que chamam de poder divino. Jafar entende que Sinbad está planejando fazer todos perceberem que seu Rei da Noite não é o único que pode usar o poder do Jin. Assim, ele mostrará a eles que não é um poder divino e reduzirá o grau de sua rigidez religiosa. Sinbad mais uma vez pergunta a Darius se ele aceita seu desafio. O Rei da Noite diz que ele é bastante maldizente e sem modos. Ele diz que não se importa com Mistress. Mas, como isso diz respeito às crenças de sua nação, ele o enfrentará. Mistress corre em direção a Sinbad, dizendo-lhe que ele não pode vencer Darius. Ele explica que a barreira invisível o protege de todos os ataques e os desvia de volta para o atacante. Enquanto isso, Sinbad não se deixa desmotivar e seus amigos acreditam que ele pode vencer. Sinbad avança em direção a Darius e lança ataques rápidos contra ele. Mas o Rei da Noite bloqueia todos facilmente. Ele ataca Sinbad em seguida, mas este também desvia de todos os seus golpes e estocadas. Sinbad então usa um raio contra Darius, que usa sua barreira para refletir o raio de volta para ele. Sinbad usa sua espada no último momento para desviar o ataque e, no breve momento em que Darius abaixa sua barreira, ele o ataca novamente. Darius recua e cria uma barreira para bloquear seu ataque. E os cavaleiros ficam admirados que alguém pode lutar em igualdade de condições com seu rei. No entanto, Sinbad apenas ri e diz que eles consideram isso uma luta igual. Ele decide mostrar a todos seu verdadeiro poder e permite que a magia de Boles flua para seu corpo. Os braços de Sinbad crescem de tamanho, rasgando suas roupas, e escamas brotam por todo seu corpo, transformando-o no modo Jin Equipe. Sinbad diz a Darius que este é o verdadeiro poder de um capturador de masmorras e pergunta quanto tempo ele pode resistir contra isso. Ele levanta sua espada e cria um enorme raio no céu acima do castelo. Um poderoso feixe de relâmpago cai da esfera diretamente sobre Darius, que mal consegue bloqueá-lo com sua barreira. O ataque causa muita confusão no castelo, e quando a poeira assenta, os cavaleiros descobrem que ambos os lutadores estão desaparecidos e há um enorme buraco no telhado. Sinbad está carregando Darius em uma barreira protetora enquanto voa sobre a cidade para ir a algum lugar vazio. O Rei da Noite quer retaliar. Então Sinbad simplesmente o solta nas montanhas de uma grande altura. Ele desce depois e descobre que Darius reviveu a queda. Sinbad o elogia por sua resistência, mas Darius pede que ele pare de agir como se a luta já tivesse acabado. Sinbad, percebendo que o rei ainda não aprendeu sua lição, decide mostrar-lhe seu movimento final. Bararak Seika-i dispara um ataque devastador em direção às montanhas. O único ataque destrói tudo em seu caminho e até cria uma enorme cratera na maior montanha. Darius não consegue acreditar em seus olhos, e Sinbad pergunta se ele finalmente entende a diferença entre seus poderes. Ele diz que, se estivesse planejando invadir o país, já teria sido destruído até agora, apesar do poder divino do Rei da Noite. Darius pergunta qual é o objetivo de Sinbad em vir a Sassa. E Sinbad responde que está aqui apenas para criar relações amigáveis e estabelecer uma parceria comercial. Ele se desculpa por ser indelicado com Darius anteriormente, afirmando que foi apenas para preparar o terreno para negociar com ele. Sinbad diz a Darius que masmorras estão aparecendo em todo o mundo e as pessoas estão constantemente desafiando e capturando-as. Ele afirma que um dia isso tornará várias nações tão poderosas que as guerras serão muito mais destrutivas e sangrentas. Sinbad declara que não planeja travar guerras com seu poder. Em vez disso, quer acabar com a era da violência. Ele professa seu sonho de criar um mundo onde todas as nações e pessoas se respeitem. Sinbad diz que, para esse propósito, deseja criar um país que estará no centro do novo mundo. E ele precisa de aliados que pensem como ele para ajudá-lo a mudar o mundo. Ele pede a Darius para lhe conceder seu poder como rei de Sassan para tornar o sonho de um mundo pacífico uma realidade. De volta ao castelo, os cavaleiros cercaram Ina e os outros porque seu rei não retornou mesmo após meia hora. Jafar está prestes a sacar suas armas, quando de repente, um raio atinge o chão, e dele surgem Sinbad e Darius. Os cavaleiros estão curiosos para saber quem venceu a luta deles, mas antes que Darius possa declarar derrota, Sinbad diz que foi um empate. Ele diz que ambos possuíam poder igual como capturadores de masmorras, então decidiram não lutar inutilmente. Os cavaleiros estão confusos porque apenas o rei pode ter o poder de Deus, de acordo com sua religião. Darius diz que o poder da masmorra só surge quando o mundo está em desequilíbrio. Ele afirma que, neste momento, o mundo está caminhando para a maior crise da história, e mais guerreiros escolhidos estão recebendo o poder das masmorras. Darius diz que acolhe Sinbad como um aliado, e os cavaleiros imediatamente juram por suas palavras. Eles recebem Sinbad em Sassan, para choque de Mistress. Mais tarde, Mistress deixa o castelo para se juntar a Sinbad.
e seu pai se aproxima dele para se despedir. Darius diz que ele pode encontrar Sinbad em Sasan por causa de suas crenças, mas agora ele pensa que pode ser por causa de seu ciúme. Darius admite que, quando tinha a idade de seu filho, também sonhava em sair, mas nunca conseguiu expressar seus desejos para seu pai. Agora ele diz a Mistress para explorar o mundo em seu nome também, e o menino fica em lágrimas enquanto agradece a seu pai. Em breve, ele alcança Sinbad e seus amigos e diz que não consegue acreditar que finalmente poderá sair. Sinbad diz a ele que, não importa o quão animado ele esteja, ele não deve esquecer que agora vai trabalhar para ele. Ele explica que o relacionamento entre sua empresa de comércio e Sasan é mais do que apenas relações comerciais, e ele é o embaixador de seu país. De repente, Spartus vem correndo até lá e abraça Mistress, perguntando por que ele estava saindo sem vê-lo. Ele está chateado por sempre deixá-lo sozinho, e Mistress afaga sua cabeça, dizendo que estava tão sobrecarregado com seus problemas que não pôde tentá-lo. Ina decodifica suas palavras como o fato de que ele não queria que sua atitude rebelde causasse problemas para seu irmão. Spartus fica em lágrimas. Ele diz a seu irmão que está orgulhoso dele porque ele trabalhou duro para alcançar sua ambição. Mistress sorri e conforta seu irmão, pedindo que ele fique forte e depois venha ao mundo exterior com ele. Com isso, Mistress parte com Sinbad para o início de sua nova vida. Por outro lado, todos os cavaleiros estão reunidos em frente ao seu monumento sagrado, e eles perguntam a Darius se deixar Mistress sair do país foi a coisa certa. Ele pensa que, por causa de Sinbad, a nação ortodoxa de Sasan foi forçada a mudar pela primeira vez em séculos, e acredita que é um destino determinado por Deus. Mais cedo, quando a luta deles terminou e Sinbad pediu o apoio de Darius, ele disse que o lembrava de uma antiga lenda de Sasan. Segundo a lenda, o mundo estava cheio de impurezas quando o povo de Sasan chegou a esta terra montanhosa. Eles trouxeram o poder de Deus de sua terra natal, e seu rei usou esse poder para limpar todas as impurezas aqui. Esse primeiro rei todo-poderoso foi aclamado como seu Deus, que trouxe verdadeira igualdade e paz ao mundo, e é isso que Sinbad lembra Darius. No entanto, o nome daquele Deus agora está perdido. De volta ao presente, Darius pensa que só concordou com uma aliança com Sinbad porque viu Deus nele. Na manhã seguinte, Sinbad e seu grupo adolescente chegaram à costa e a senhora ficou maravilhada com a vista da água até onde a vista alcançava. Ela está empolgada para sair ao mundo e explorá-lo, e pergunta ansiosamente a Sinbad para onde eles estão indo a seguir. Jafar responde que eles vão visitar uma pequena nação, que é ainda mais peculiar que Sassa, e que mal conseguiram permissão para entrar. Jafar descreve o reino Artemira como um país de mulheres governado por uma princesa guerreira. Mistress entra em pânico ao ouvir sobre um país de mulheres, porque ele é um pervertido sortudo. Mas Sinbad está pronto para ter o tempo de sua vida lá. O reino Artemira está localizado na região sudeste do continente e é um pequeno país comparável em tamanho e poder a Sassa. O reino é protegido da influência do mundo exterior por um grande vale. O vale gigantesco intimida a maioria dos visitantes e até Sinbad fica maravilhado quando seu navio passa por ele. Enquanto Sinbad e Mistress se maravilham com os diferentes tipos de plantas e animais visíveis no vale. Ina reclama que está muito úmido. De repente, Mistress avista um pássaro no céu e Sinbad acha um pouco estranho. O pássaro começa a se aproximar deles e continua aumentando de tamanho à medida que se aproxima. Ele é tão grande quanto um caminhão. E as duas garotas sentadas nele sorriem para os homens do navio enquanto voam ao lado deles. Sinbad fica atônito com o tamanho do pássaro, que volta a voar paralelamente ao navio deles. As garotas cumprimentam os visitantes e dizem que, se conseguirem chegar à cidade, elas mostrarão a eles um bom tempo. É a primeira vez que Mistress ouve uma conversa pervertida, e ele fica vermelho enquanto as garotas dizem que as farão trabalhar duro a noite toda, mesmo que elas implorem para parar. No entanto, quando Sinbad diz que aceitará o convite delas e as verá mais tarde, as garotas de repente ficam nervosas diante da masculinidade dele e dizem que estavam apenas brincando. Elas voam embora com isso, e Jafar fica furioso com a irresponsabilidade do líder deles. Logo, eles chegam a um porto improvisado e estacionam seu navio lá antes de seguir a pé. Sinbad e Mistress estão em busca de boas experiências com mulheres, então eles correm à frente, enquanto Jafar e Ino seguem em um ritmo confortável. No entanto, à noite, as pernas de Sinbad sucumbem e ele não consegue acompanhar Mistress e Jafar, que estão acostumados a jornadas tão difíceis. Ele faz um escândalo no chão e diz que eles deveriam descansar ali por hoje. Ele pede a Ina para carregá-lo, mas ela está tão exausta quanto ele por causa do calor e da umidade. Enquanto Sinbad está emburrado em um canto, Jafar tenta atravessar uma ponte quebrada usando suas cordas. Mistress pergunta se eles não deveriam parar para deixar Sinbad se recuperar, mas Jafar acredita que ele pode fazer o que quiser, então não devem mimá-lo. Mistress observa que ele parece confiar muito em Sinbad, e Jafar fica envergonhado ao ouvir isso. Então, de repente, Sinbad tem uma ideia brilhante e usa seu modo equipado com gênio para usar o poder das bolas e voar pelo céu. No entanto, Jafar o amarra e então o eletrocuta, fazendo-o cair no chão.
ele ensina que ninguém em Artemira sabe sobre gênio equipados e humanos voadores. Então eles estariam em alerta se o vissem assim, e isso criaria muitos problemas para eles. Sinbad fica aterrorizado com Jafar e está indefeso, enquanto o ex-assassino o amarra e o carrega para o outro lado. Eles fazem uma pausa quando o sol se põe e depois retomam sua jornada sob a luz da lua. Sinbad e Ina têm dificuldade para caminhar a noite toda, e desistem várias vezes ao longo do caminho. No entanto, eles conseguem chegar a Artemira assim que o sol nasce no horizonte. A cidade está construída diretamente nas paredes do vale, e todos usam os pássaros gigantes para viajar de um lugar a outro. Os habitantes montam os pássaros gigantes, e um deles voa bem perto do grupo de Sinbad. Eles decidem prestar seus respeitos à rainha de Artemira primeiro. Mas como eles cheiram mal depois de viajar sem parar, eles precisam encontrar um lugar para descansar e se lavar primeiro. Eles se aproximam de algumas garotas perguntando se há pousadas na cidade. As garotas dizem a eles que não há pousadas e então comentam que eles cheiram mal. Jafar pergunta se há algum lugar onde eles possam tomar banho, e as garotas dizem que podem ir ao fundo do vale para uma purificação ou à área de luz vermelha. Sinbad diz que eles devem tomar banho na área de luz vermelha porque não podem aparecer assim diante da rainha. Mas Jafar descarta essa ideia. Eles vão ao fundo do vale para uma purificação, e no caminho, Jafar esbarra em uma pessoa suspeita com um nariz peculiarmente longo. Logo depois disso, eles finalmente chegam ao palácio da rainha, e a guarda lhes diz para terem cuidado com suas palavras porque a rainha não está de bom humor hoje. Eles se ajoelham diante da rainha e Sinbad se apresenta como a companhia de comércio Sindria, que deseja estabelecer relações comerciais com Artemira. No entanto, eles não percebem que estão falando com uma boneca até que a guarda de antes começa a rir. Ela se aproxima do trono, arranca a boneca e senta-se no trono. Ela se apresenta como Rainha Mira, que só queria provocar eles. Ela afirma que muitos visitantes a menosprezam porque ela é uma mulher, e é por isso que ela não gosta de homens. Ela diz que suas cartas mencionam que uma mulher chamada Hurumu é sua conselheira, mas tudo que ela consegue ver são homens. Jafar explica que Hurumu está grávida, então não pôde vir aqui, e Mira lhes diz para irem embora. Ela não tem interesse em falar com homens e só serão bem-vindos aqui se quiserem ter bebês com as mulheres de Artemira. Jafar implora e pede que ela os escute, mas Mira não concorda. Enquanto Sinbad se levanta e se aproxima dela, prometendo que nunca trairá, ele segura a mão dela e a puxa para mais perto. Pedindo que confie nele, Mira sorri para ele, perguntando se é assim que ele tem seduzido mulheres ao redor do mundo. Infelizmente, seu charme não é forte o suficiente para funcionar com ela. E ela coloca sua lança ao lado do pescoço dele antes que ele possa perceber. Ela lhe diz que agora ele aprenderá como é aterrorizante tentar seduzir uma mulher apenas para traí-la. Mira convoca seus guardas e lhes diz para levar os homens e prendê-los. De repente, a espada de Sinbad e o bastão de Mira estão ressoando, e ele percebe que ela também é uma capturadora de masmorras. Ela também reconhece isso e pega a espada, dizendo a Sinbad que, mesmo que ele seja um candidato a rei, isso não muda o fato de que ele tentou enganá-la. Mira diz a seus guardas para estarem atentos ao que o outro homem poderia estar escondendo e ordena que despirem todos. Eles gritam e resistem, mas a situação se inverte rapidamente e logo Sinbad, Mistres e Jafar estão à beira de um penhasco, nus e com medo, enquanto o comando de Mira e os guardas os empurram para o penhasco, dizendo que realmente os deixarão cair se retornarem vivos. Quanto a Ina, eles apenas o restringem porque ele é um Imushak, e Mira só ouviu falar sobre sua fisiologia única. Ela planeja investigá-lo, enquanto Ina teme que ele seja dissecado. Algo muito mais terrível o aguarda. Um exército de garotas desesperadas o cerca, prontas para extrair até a última gota de seu precioso. Por outro lado, Sinbad e seus amigos conseguem sobreviver de alguma forma à queda. Ele planeja retornar à superfície o mais rápido possível, mas primeiro eles encontram folhas para cobrir suas partes íntimas da câmera. Depois, eles começam a procurar uma saída, mas não há como subir. Além disso, eles não comeram nada desde que chegaram a Artemira e agora estão com fome. Felizmente, Mistres tinha um pouco de comida guardada em seu turbante, pois esse é um costume dos mites de Sassa. Eles têm um drama confuso sobre como dividir a comida entre eles, e no final, Mistres come um pedaço de carne seca enquanto Sinbad e Jafar dividem o outro. Ele adormece após isso, e Sinbad logo acorda com alguns sons estranhos de sibilos e chacoalhos. Ao abrir os olhos, ele se encontra cercado por cobras junto com seus amigos. Ele entra em pânico, joga as cobras e afasta seus amigos delas o mais rápido que consegue. Sinbad desiste de sobreviver agora, mas Jafar lhe diz para ser homem. Ele simplesmente caminha em direção às cobras. Pega uma e a rasga ao meio com as mãos nuas. Ele diz a Sinbad e ao Mistres que estão agindo como covardes apenas porque estão com fome, e lhes diz para comer a cobra para recuperar um pouco de energia. Ele os assegura que é completamente seguro comer cobras, pois ele sobreviveu a elas sempre que saiu em missões de assassinato. Eles enterram as cobras e começam a se adaptar às duras condições do vale. As plantas daninhas e as videiras são usadas para criar uma casa, e todos os dias eles buscam maneiras de subir e passar as noites descansando após comer cobras. Logo Sinbad termina de despachar as cobras do dia,
enquanto Jofar fez um tecido rudimentar a partir das cascas das árvores encontradas na região. O Mistres encontra um pedaço de madeira que foi levado à costa e eles planejam usá-lo para consertar sua humilde cabana. Depois disso, eles fazem um churrasco de cobra para o almoço e Sinbad até encontra um pedaço de sal de rocha. Então, de repente, o Mistres surta, perguntando por que diabos eles estão se adaptando a viver neste lugar. Ele pergunta a seus amigos se eles se esqueceram de por que estão ali e eles respondem em uníssono que estão lá para sobreviver. O frustrado Mistres só consegue gritar que eles estão errados. Ele lhes diz que estão no reino de Artemira para estabelecer relações comerciais. Mas a rainha o jogou do penhasco. Sinbad diz que tem algumas memórias vagas disso, mas não se incomodam nem um pouco, e ele desfruta calmamente das cobras grelhadas. Jofar é o mesmo e diz que viver assim é bastante agradável, antes que o Mistres possa atacá-los. Sinbad explica que quando era jovem, a comida era escassa por causa da guerra e as pessoas se ajudavam para sobreviver. Mas depois de viver uma vida de luxo e sonhos, ele esqueceu suas raízes, e viver no fundo do vale o ajudou a se reconectar com elas. O Mistres ainda não está satisfeito mesmo após a palestra esclarecedora e diz que quer sair desse lugar o mais rápido possível. À noite, ele vagueia pelo vale, pensando em uma maneira de sair. Sua maior motivação é a mulher que lhe disse que deixaria ele se divertir se ele voltasse à superfície. De repente, ele pisa em algo macio e carnudo, e fica chocado ao perceber o que é. Ele leva sua descoberta de volta à base e tanto Sinbad quanto Jofar ficam surpresos ao descobrir que ele encontrou um enorme pedaço de carne fresca. Não só é uma deliciosa carne de cordeiro, mas também está pré-limpa e processada. Enquanto Sinbad e Jofar comemoram que terão costeletas de cordeiro aquela noite, o Mistres lhes diz para usarem suas cabeças. Ele pergunta se eles não acham suspeito que um pedaço de carne perfeitamente processado estaria jogado no fundo do vale para eles encontrarem. Ele acredita que alguém o colocou lá como uma pista para ajudá-los a escapar. Mas nenhum deles se interessa por isso. Eles começam a cozinhar o cordeiro sobre o fogo e Sinbad tira pedaços de pedras preciosas presos nele e os joga fora, pois não valem nada. O Mistres está tão devastado que nem mesmo pedras preciosas conseguem dissuadi-los agora. Mas então, de repente, Sinbad muda de ideia. Ele diz ao Mistres que essa descoberta pode realmente tirá-los daquele lugar e pede para que ele mostre onde encontrou o pedaço de carne. Ele os leva ao lugar onde encontrou a carne e, para surpresa de todos, mais pedaços de carne fresca estão lá. Embora não estivessem presentes durante o dia, Sinbad imediatamente vai verificar um pedaço e descobre que está perfeitamente fresco. Ele e Jofar começam a coletá-los para comer mais tarde. E o Mistres grita para que não se distraiam. Ele bate em Sinbad, dizendo que investigar a causa da carne vem antes de comer. E de repente, as gigantescas aves de Artemira descem para a base do vale. Elas pegam os pedaços de carne e voam embora, frustrando Sinbad, pois ele planejava comer todos eles. Cada último pedaço de carne desaparece e o Mistres fica devastado porque eles perderam sua única pista para voltar para casa. No entanto, Sinbad o consola, dizendo que o destino está ao lado deles. Acontece que as mulheres de Artemira jogam a carne para que pedras preciosas fiquem grudadas a elas, e em seguida, os pássaros as levem. Mais especificamente, elas usam seus homens domesticados para o trabalho. A responsável pelo local descobre que o resultado das pedras tem diminuído ultimamente, e os homens efeminados dizem que não é culpa deles, pois os pássaros não estão retornando. A mulher diz que irá descontar o pagamento deles se não conseguirem produzir resultados. Mas os homens começam a agir de forma estranha. Então ela desiste. Na parte de baixo, Sinbad e Jofar estão coletando toda a carne que podem e o Mistres está mais uma vez devastado porque pensou que Sinbad havia encontrado uma maneira de escapar. Ele começa a chorar, dizendo que talvez nunca consiga sair daquele lugar. Mas Jofar lhe diz para confiar em Sinbad, porque ele sempre tem um plano. Ele diz que Sinbad pode transformar qualquer ato sem sentido em algo que pode mudar o destino de alguém. Bem, não parece que ele tem qualquer plano no momento. De repente, alguns pedaços de carne muito grandes caem. O Mistres pensa que isso não muda nada, mas Sinbad lhe diz que estava esperando por este dia para escapar daquele lugar. Em breve, os pedaços de carne são levados para a superfície, e quando os homens começam a tirar as pedras preciosas delas, Sinbad aparece de dentro de um pedaço. Seus amigos fazem o mesmo, e as garotas entram em pânico e fogem. Sinbad e seus amigos pegam roupas dos homens para se cobrir. O Mistres ainda não entende o que acabou de acontecer, e Jofar explica o esquema de Artemira para recuperar as gemas presas na carne. Desde que começaram a comer toda a carne, deve ter parecido que um carnívoro faminto era o responsável por isso. Então jogaram alguns pedaços enormes de carne que nenhuma criatura seria capaz de comer rapidamente. Era nisso que Sinbad contava, e ele conseguiu usar isso para escapar do fundo. Sinbad então se vira para os homens e pergunta se eles estão sendo oprimidos pelas mulheres de Artemira. Eles respondem que ninguém os está oprimindo, e que é apenas que os papéis de gênero em Artemira são assim. As mulheres fazem todo o trabalho que gera dinheiro, e os homens cuidam da casa. Alguns deles trabalham em empregos estranhos em meio período para juntar dinheiro,
mas estão bastante satisfeitos com as vidas que levam. Após ouvir isso, Simbad diz que eles deveriam visitar a rainha e mostrar a ela que sobreviveram. Durante o momento em que Mira está em seu quarto, admirando o belo colar que tomou de seus prisioneiros, de repente Simbad entra pela janela. Ela tenta detê-lo, mas ele rapidamente se aproxima dela e se inclina para um beijo. Mira está prestes a ceder aos seus desejos femininos, mas então Simbad se afasta, roubando o colar que ela estava usando, que é seu vaso de gin. Ele também roubou a espada dela, pois acreditava que alguém cauteloso como ela manteria os vasos roubados por perto. Mira está furiosa porque um homem a superou, e ela pega sua lança. Ela usa o modo equipado com Jin e se transforma em uma mulher de 3 cabeças. Ela diz a Simbad que agora ele vai aprender sobre seu verdadeiro poder. Enquanto isso, Genofar e Mistras também recuperaram seus equipamentos e querem resgatar Ina antes que Simbad possa causar um alvoroço. Eles de repente avistam 2 luzes no céu e percebem que Simbad e Mina estão lutando. Ambos usam ataques baseados em relâmpagos e cancelam os poderes um do outro. Mina diz que ele não pode machucá-la porque relâmpago também é seu elemento. E Simbad lhe diz que ele tem mais de um Jin. Ele usa o modo equipado com Jin de Valeforte e se transforma em um cachorro. Mira pensa que é apenas um truque enganoso, e então Simbad emite uma luz fraca dos olhos em suas palmas. Mira o ataca primeiro, e ele apenas continua se esquivando dela. Ele ataca com balas de gelo, mas apesar de levar um golpe direto, Mira sai ilesa. Ela diz a Simbad que ele não é nada comparado a ela. Seu Jin Cerberus tem 3 cabeças, uma delas controla relâmpago, a outra controla gelo, e ela controla fogo, tornando-a mais forte que qualquer outra pessoa. Ela diz a Simbad que ele nunca poderá derrotá-la, mesmo com 2 de seus Jins. Mira o ataca com um ataque poderoso e ele é empurrado contra a parede enquanto tenta bloquear. Ela então usa seu maior ataque de fogo e envia um cão de chamas de 3 cabeças em direção a Simbad, criando uma enorme explosão. Mira ri, dizendo que ele era tão fraco quanto qualquer outro homem. Mas Simbad está bem atrás dela. Ela fica frustrada por ele ainda estar vivo mesmo depois de ter tomado o golpe. Mas pouco sabe ela que controlar o gelo é apenas o poder secundário de Valeforte. Mira decide usar seu ataque final que combina o poder de todos os 3 elementos. Mas então um golpe corrupto atinge a parte de trás de sua cabeça. E quando ela se vira, Simbad está lá. Ela se pergunta quando ele conseguiu chegar atrás dela e quando ela não tirou os olhos dele. Ela o ataca novamente, mas ele desaparece no último momento e aparece atrás dela. Mira começa a perder a confiança e seus movimentos se tornam erráticos. Isso foi por causa do verdadeiro poder de Valeforte, que prejudica o movimento das coisas e rouba a energia delas. Depois de tê-lo, Simbad foi capaz de congelar seu movimento justo quando ela estava prestes a atingi-lo e rapidamente esquivar de todos os seus ataques. Para acabar com a rainha arrogante, Simbad a congela no gelo, e ela o aceita como o primeiro homem a dominá-la e derrotá-la. Logo depois, Simbad e seus amigos fazem outra visita oficial à rainha Mira. O Mistress está ansioso porque acha que eles serão executados, mas Jafar lhe diz para se acalmar. Eles logo chegam ao tribunal da rainha, onde a encontram no meio de um tratamento de spa. Simbad se ajoelha diante dela, e ela despede seus servos enquanto repreende por agir assim após a intensa ação que tiveram na noite passada. Ela se levanta, dizendo que por causa da luta com ele, sua pele foi arruinada e ela tem precisado de cuidados intensivos com a pele há um mês. No entanto, foi a primeira vez que um homem a imobilizou e a derrotou, então foi bastante agradável. Simbad diz que ele também se divertiu muito na noite passada, mas o Mistress não consegue suportar mais as insinuações e desmaia por causa de um sangramento nasal. Mais tarde, após Mira se vestir, ela declara que a nação de Artemira entrará em um tratado diplomático com a empresa de comércio Desindria. Ela afirma que um representante de Artemira será enviado para ajudá-los e que quer colaborar muito com eles no futuro. Simbad agradece. Então Mira diz que mais do que tudo isso, ela não quer que um homem como ele seja seu inimigo. Ela pergunta a ele qual é seu verdadeiro objetivo, e Simbad lhe diz que ele quer criar um mundo sem guerra. Ele pede cooperação para fazer isso, mas ela fica suspeita. Simbad diz que os vasos de Jin criarão uma guerra em grande escala um dia, ameaçando o equilíbrio do mundo. É por isso que ele quer criar uma aliança poderosa com governantes que pensem como ela, que possam impedir qualquer guerra de acontecer. Ele informa Mira que entre seus atuais aliados estão o rei da tribo Imushuk e o rei da noite de Sassa. Mira fica chocada ao ouvir que Simbad tem relações amistosas com 2 países que se opõem a se misturar com estrangeiros. Simbad apresenta o Mistress como o filho do rei da noite, e Mira percebe que até o poderoso rei da noite o perdeu. Ela sabe que os vasos de Jin são ferramentas com poder incomparável e que poderiam até rivalizar com a lendária feiticeira de Rain. Jafar pergunta a ela o que ela quer dizer com a lendária feiticeira, pois eles nunca deixaram a cidade de Napoleão. Mira explica que a feiticeira dedicou-se a fazer de Rain a nação mais próspera do mundo. Dizem que ela tem 200 anos e há rumores que ela é a lendária Magi. Essa é uma palavra estrangeira para Simbad e seus amigos. Mira explica que os Magi estão tão envolvidos em mistério, que aparecem em lendas de todo o mundo. Eles surgem em tempos de crise e guiam os homens para tempos de paz. Eles são conhecidos como os grandes feiticeiros da criação que podem selecionar candidatos a reis.
Assim que Simbad ouve sobre os Magi, ele vê o fluxo de Hook claramente. Mira explica ainda mais que os Magi podem criar masmorras com apenas um movimento de sua varinha e guiar indivíduos dignos de obter o poder do rei. Tudo se encaixa na mente de Simbad. Ele percebe que Yuna é provavelmente um Magi. Ele pede a Mira para contar mais sobre os Magi. E o único fato adicional que ela pode lhe dar é que os Magi são abençoados por Hook, a energia que guia o fluxo do mundo. Ela acredita que isso significa que os Magi são a personificação da vontade do mundo. Mira acredita que os Magi estão direcionando o número crescente de masmorras em todo o mundo e ela concorda com o ideal de Simbad. Assim, ela concorda em se juntar à sua aliança. Logo depois, Simbad e seus amigos saem, onde Jafar diz que está aliviado que tudo deu certo. No entanto, ele ainda não está feliz com Simbad por usar seu equipamento de junho contra a rainha. Por outro lado, Mysters está bastante inquieto porque eles vão deixar Artemir amanhã e ele planeja usar o tempo livre que lhe resta aqui de forma significativa. Ele quer se divertir com algumas mulheres fáceis, e Simbad começa a brigar com ele por causa disso. De repente, a mulher que o tentou antes, empurrando para o penhasco, chega e afirma estar surpresa por ele ter sobrevivido. Mysters imediatamente começa a se declarar por ela, e ela concorda em dar a ele a promessa de um futuro. Simbad fica frustrado ao entender finalmente por que Mysters estava tão desesperado para escapar do vale. A próxima coisa que dizem é que eles vão liberar o homem que estavam mantendo cativo, e imediatamente Ina aparece com um grupo feminino completo se agarrando a ele. Parece que elas realmente sugavam a última gota de energia dele, e agora Mysters teme que seu destino também seja esse. As garotas vão embora, dizendo que se divertiram pesquisando o homem em Mushak. Simbad se aproxima de Ina perguntando como explicará isso a Hurumu e ele grita que não ultrapassou os limites. Ele insiste que não fez nada de errado e então, de repente, Mysters começa a gritar que deveria ter sido ele. Simbad lhe diz para parar de chorar porque eles ainda têm uma chance. Ele o lembra da área de luz vermelha aqui, e ambos decidem ir imediatamente. No entanto, quando chegam à primeira loja da área de luz vermelha, eles se deparam com homens enormes e robustos com narizes longos e pontudos de forma não natural, e toda a excitação desaparece de seus corpos. No dia seguinte, é hora de eles deixarem Artemira. A representante que a rainha está enviando com eles os cumprimenta e se apresenta como Parsene. No entanto, Ina ainda está se recuperando do trauma que enfrentou todo esse tempo. Simbad e Mysters perderam seu cartão V, mas da forma oposta ao que desejavam, eles estão devastados, mas Jafar diz a Parsene para não se preocupar com eles. Eles chegam ao local onde embarcarão nos grandes pássaros que os levarão a seus navios. Até a rainha Mira vem lá para se despedir, afirmando que ela se afeiçoou a eles. Ela diz que eles devem manter seus laços fortes porque, no futuro, serão eles a cuidar de suas filhas quando estiverem prontas para sair para o mundo. Duas garotas aparecem atrás dela e mais delas já estão de pé ao lado dela. Mysters e Ina ficam chocados com a quantidade, e Simbad comenta nervosamente que as filhas dela são fofas como ela. De repente, a filha mais nova se aproxima de Simbad e agarra suas roupas olhando para ele com admiração. Mira ri, dizendo que ela pode ter se interessado por ele. Ela afirma que sua filha mais nova, Piste, também é a mais talentosa porque já consegue controlar os grandes pássaros. Piste coloca uma pena vermelha no ouvido de Simbad, e Mira diz que é uma grande honra na cultura deles. Ela espera que a jornada de Simbad seja abençoada por Hook e que ele possa vê-las fluindo em sua direção. Com isso, eles sobem nos grandes pássaros e voam para longe. Logo, eles pegam seu navio e chegam a Rein. A empresa de comércio de Zindria tem funcionado bem em sua ausência, e quando Simbad aparece lá, todos correm para cumprimentá-lo. Ele quer encontrar Hurumu para se atualizar sobre tudo o que aconteceu em sua ausência, mas descobre que ela voltou para casa porque é seu último mês de gravidez. Simbad percebe que Vidli deve estar liderando os negócios em seu lugar, então visita seu escritório. Lá, ele encontra Vidli completamente imerso na papelada e se assusta ao notar Simbad. Ele fica emocionado ao ver seu chefe novamente, mas Simbad apenas despeja mais trabalho sobre ele. Vidli pergunta o que são essas contas, e Simbad diz que, desde que ele retornou, eles precisam fazer uma festa. Na festa, Simbad apresenta as novas adições à sua equipe. Ele primeiro apresenta o Mysters como filho do cavaleiro que veio de Sassan e depois Parsene como uma diplomata de Artemira. Ele diz a todos que o Mysters é solteiro e está à procura de uma namorada, enquanto Parsene é assustadora quando está brava. Simbad então declara que isso é apenas o começo e que a empresa de comércio de Zindria continuará a crescer. Ele declara que eles se tornarão a maior empresa de comércio de todo o reino e, em seguida, estabelecerão seu próprio país. Mais tarde, Simbad vai até a varanda para desfrutar de um momento de tranquilidade e seus amigos vêm procurá-lo. Ele lhes diz que a empresa de comércio de Zindria se tornou tão grande apenas por causa das pessoas que encontraram pelo caminho. Ele se lembra de todas as pessoas que influenciaram sua vida e acredita que é uma grande força que os está unindo. E de alguma forma, Simbad pode ver essa grande força e todas as direções que ela pode tomar. Ele consegue ver o fluxo do destino diante de seus olhos e sabe exatamente qual caminho tomar para alcançar seu objetivo. Enquanto isso, o mundo está mudando rapidamente.
visivelmente, mas silenciosamente, em Persuvia, Barbarossa é adquirido no vaso Jin e Dragol e a princesa estão em fuga. Na capital de Rein, lendário magi e um gladiador de cabelos desgrenhados estão se preparando para um futuro incerto. Em outro país, a bruxa Felon está cooperando com o príncipe e a União, apenas observando tudo se desenrolar. Quando Sinbad vê uma chuva de meteoros, assim como a que ocorreu durante seu nascimento, ele afirma que é especial. Um Sinbad de 16 anos não sabe o que o futuro reserva para ele, mas, independentemente do que seja, ele está determinado a enfrentá-lo de frente e vencer.